O que não é bom é isso que eu vou falar agora para vocês. A desigualdade social no Brasil mostra sua cara até na inflação. Por quê? Pelo 7º mês seguido, o peso da inflação foi maior para as famílias mais pobres. Paula Martini, quem já vinha sofrendo, vai sofrer ainda mais com os preços, né? Infelizmente. É sempre assim, né, Marcela e Daniel, infelizmente. E essa realidade veio revelada em uma análise do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que teve os dados divulgados nesta manhã. No acumulado do ano, as 3 faixas de menor renda do país tiveram as maiores taxas de inflação, todas elas superiores a 11%. A Marcela Monteiro acompanha esse assunto. Conta pra gente então, Marcela, o que puxou esse impacto para as famílias mais pobres? Eu chutaria alimentação, energia elétrica. Conta aí, boa tarde. Tá no caminho certo, viu, Paula? Olha, para as pessoas com menor poder aquisitivo, então a pressão maior veio principalmente da conta de luz e também do preço do botijão de gás. Boa tarde para você, para Marcela, para o Daniel, para todos que estão conosco aqui no live. Em segundo lugar, também exercendo um impacto forte, estão os alimentos, principalmente proteínas animais. Agora, quando olhamos para esse foco inflacionário entre as pessoas com maior poder aquisitivo, isso muda e se vira para o segmento de transportes. Principais causas, nós temos os reajustes constantes de combustíveis, temos também ali os transportes por aplicativos, passagens aéreas. Nós conversamos com a Maria Andréa do IPEA. Ela explicou que a inflação está sempre relacionada ao padrão de vida da família. Então, sim, para aquelas pessoas que viajam de avião, a alta de mais de 30% no preço das passagens da ida, da volta, claro, sim, pesou no bolso. Agora, para as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, geralmente o bujão de gás faz um impacto maior. O preço dos produtos de limpeza, dos remédios. A título de curiosidade, ela usou também um exemplo para entendermos ainda melhor essa questão. O preço do bujão de gás para as pessoas que têm ali uma renda mais baixa representa 10%, então, dessa renda da família. Quando fazemos o mesmo cálculo, mas para as pessoas com um poder aquisitivo maior, esse número cai para apenas 1%. Então, sim, de acordo com esse levantamento, as famílias brasileiras mais pobres estão sentindo mais, sofrendo mais com essa inflação. Volto com vocês. Valeu, então, Marcela. Obrigada pelas informações. A gente segue falando sobre isso, né? Porque o peso da inflação para as famílias brasileiras é assunto para ela. Thaís Herédia. A gente vai continuar falando sobre isso, Thaís. Por que esse fenômeno ruim, no caso, né, atinge principalmente os mais pobres? Boa tarde. Boa tarde. Eu nem falo mais boa tarde, porque a gente já está num pique aqui, ó. Eu reparo, mas não tem problema, eu lembro vocês que eu acabei de chegar. Boa tarde a todos. Olha, realmente muita gente me pergunta assim, mas por que tem um índice de inflação para as famílias de baixa renda que é maior do que o índice geral? Porque esse índice, ele é a cesta de produtos que são acompanhados, os preços são acompanhados pelos institutos que fazem essa leitura, ela representa mais a cesta de consumo das famílias de baixa renda, em que os itens de alimento e de habitação, eles pesam mais. E o que são os itens alimento e habitação? Enfim, a compra do supermercado, a cesta básica, que aumentou muito, e temos conta de luz, conta de gás, conta de água e também os combustíveis que virão ou pela forma da utilização de um carro ou até mesmo do transporte público, que uma hora o custo do aumento dos combustíveis chega para as famílias. Então, infelizmente, há muitos anos, as famílias de baixa renda continuam mantendo um patamar de inflação mais alto do que as famílias de mais alta renda, média e alta renda, que tem uma composição diferente no seu orçamento. Inflação é um fenômeno monetário?
Olha, essa frase foi dita pelo ministro Paulo Guedes, eu até pedi para a gente trazer um destaque aqui, que ontem ele participou de um evento promovido pelo Banco Itaú e ele falou várias coisas. Eu vi vocês há pouco conversando sobre o símbolo, né, do teto de gastos que ele chamou a atenção, mas como a nossa conversa hoje seria sobre inflação, eu achei interessante trazer essa frase. O ministro Paulo Guedes diz: a inflação é um fenômeno monetário, os juros sobem um pouco, tem uma desaceleração, é normal. Isso é uma frase que cabe na boca de um economista, porque é uma leitura bastante técnica. Sim, a inflação é um efeito monetário de um desequilíbrio, é um fenômeno monetário de um desequilíbrio entre oferta e demanda que causa perda do poder de compra e isso é chamado de fenômeno monetário. A resposta é um aumento de juros, os juros provoca uma desaceleração da economia, reduz a demanda e com isso tenta segurar o processo inflacionário. O problema é que aqui no Brasil, não só isso é uma fórmula que demanda uma dose de remédio muito maior, como quando diante de um cenário em que estamos com inflação de 2 dígitos, a taxa de juros também caminhando para 2 dígitos, o ministro da Economia tratar isso como um fenômeno normal chama a atenção, né? Porque é preciso um pouco mais talvez de sensibilidade, isso que eu ouvi hoje de muitos economistas, de dizer, não está errada a frase dele, não está de jeito nenhum, mas é um momento de muita delicadeza, de muita sensibilidade, inclusive o governo está batalhando para fazer um auxílio emergencial, fazer um Auxílio Brasil, um benefício social de um valor muito maior. Então, sim, a inflação é um fenômeno monetário, mas no Brasil ela é muito maior do que em outros países. Quer verem um exemplo aqui? Ó, o México, que é um país comparável com o Brasil, um país considerado emergente, enfim, subiu essa semana a sua taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, para 5% ao ano. Quanto que está subindo a nossa aqui, a cada reunião? Muito, tá quase. 1,5 ponto, né? Exatamente. 1,5 ponto por reunião e vai passar de 2 dígitos, vai chegar a 11%, até 12% no cálculo de alguns economistas. Então, não é uma pequena desaceleração, não é uma pequena alta dos juros, é um movimento muito mais intenso para responder a um processo inflacionário que prejudica muito mais as famílias de baixa renda. Tem como amenizar esse impacto para as famílias de baixa renda? Tem alguma política econômica que dá para fazer nesse sentido? Olha, Marcela, assim, o Brasil já experimentou várias vezes, né? Por exemplo, o controle de preços, né? Na época da hiperinflação, o tabelamento dos preços, isso não dá certo, né? O controle, o tabelamento de preços, congelamento de preços não dá certo. Qualquer controle de preços, ainda mais, nós estamos vivendo um momento de choque de oferta, né? Como falamos em economia. Então, boa parte da inflação brasileira é por causa do que está acontecendo lá fora, preço de commodity, preço de combustível e tudo mais. Agora, o que nos cabe é manter estabilidade política, estabilidade institucional, uma percepção de previsibilidade. Temos uma crise que está sendo sofrida no mundo inteiro? Temos. Mas o nosso dólar, por exemplo, deveria estar, se ele estivesse refletindo os fundamentos da economia brasileira, em 4,20, 4,30, não em 5,60, 5,70. Então, o dólar, por exemplo, é um mecanismo de transferência de custo muito elevado para a inflação no Brasil. Então, política econômica boa é aquela que gera percepção de estabilidade e de previsibilidade no país. Isso é uma boa política econômica.